Eu quero falar de algo aqui hoje que eu tenho certeza que você já ouviu. Tenho certeza que você já ouviu. Você tem mais de, 10 anos de crente. Você já deve ter ouvido isso. Só que a forma como você vai ouvir hoje, você nunca ouviu antes. 2 Pedro, capítulo 3, verso 1, diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com essas lembranças a mente sincera para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, essa formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservadas para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Aleluia. Já descobriram sobre o que eu vou falar hoje? Queria que você fechasse seus olhos. Senhor Jesus, hoje nós queremos falar do Senhor e do seu plano redentivo para essa humanidade. Nós queremos aqui essa noite apresentar de uma forma bíblica, verdadeira e sem fins doutrinários, puramente e simplesmente bíblico, o que vai ser o teu grande dia. Que o Senhor possa preparar o nosso coração sem que Satanás leve vantagem através do medo. Senhor, quantos de nós já ouvimos isso e ficamos com medo? Mas eu profetizo aqui sobre as nossas vidas essa noite que quando tudo isso aqui acabar hoje, o nosso coração arderá ansiando pela sua volta, Jesus. Eu declaro e profetizo aqui que nós oraremos por isso, Pai. Porque nós vamos entender o porquê que o Senhor tem um plano redentivo de volta. Por isso, cobre o nosso coração aqui. Abre, Pai, a nossa mente, as nossas vidas, para que a gente possa entender e conhecer a Tua doce verdade. E toda a honra e toda a glória será sua e somente sua, em nome de Jesus. Aleluia. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre a volta de Jesus? Levanta a mão aqui quem já ouviu falar sobre a volta de Jesus. Dá uma cutucada no seu irmão e pergunta assim: você está esperando Jesus voltar, irmão? Quem aqui está esperando Jesus voltar? Levanta a mão para mim. Se você abaixar, dá um cutucão no seu irmão para ele levantar a mão também. Fala para quem está do seu lado assim: Jesus está voltando. Mete um sorriso no rosto, olha para o outro lado e diz: Jesus está voltando. Está voltando. Aparentemente isso parece um clichê. E como eu disse, muitas vezes eu já ouvi sobre a volta de Jesus. Uma das vezes que eu mais me impactou esse assunto, eu ainda era uma criança, eu era um adolescente. Hoje eu tenho 35, cara de 18, né? Mas 35.
Só falta os cabelos, irmão. Eu vou botar cabelo aí, nós vamos ver. Aí a gente conversa de novo. E eu me lembro que ainda era criança, minha mãe, recém-convertida, me levou na tarde da bênção. Quem já foi na tarde da bênção? Chegou lá o irmão, pastor, foi falar sobre a volta de Jesus. Irmão, como eu não queria ter ficado naquela reunião aquele dia. Que medo! Porque alguns aqui falam sobre a volta de Jesus e falam assim, alguns ainda pensam que o seu pecado vai passar no telão para todo mundo ver. Jesus vai voltar e todo mundo vai ficar sabendo dos meus BO, os resolvidos e os mal resolvidos. Quando Jesus voltar, ai meu Deus do céu, eu vou ser julgado, será que eu vou para o céu ou que eu vou para o inferno? E um discurso que deveria ser um discurso de amor e de esperança, biblicamente dizendo, e nós vamos descobrir isso, se torna um discurso de medo. Eu me lembro na minha adolescência, eu estudava numa escola cristã, e toda sexta-feira nós tínhamos um tempo de reunião de culto. E nessa escola nós falávamos muito sobre a volta de Jesus. E eu me lembro que eu e meus amigos sentados, ainda era banco, né? Sentados no banco da escola. A gente falava assim, as pessoas oravam, Jesus está voltando, e a gente, não volta antes da gente casar não, nós precisamos casar. Como se a experiência dessa terra fosse superior e a forma como se apresentava a volta de Jesus fosse uma volta que ela iria me restringir coisas que eu gostaria de viver. Então, quando as pessoas falavam, Jesus está voltando, a gente falou, só espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho que eu ainda tenho que trocar de carro. Eu ainda tenho que fazer aquela viagem que eu não fiz. Eu ainda tenho que casar, eu ainda tenho que conquistar isso ou aquilo. Como se nossas experiências terrestres fossem superior ao retorno de Jesus. Isso aqueles que ainda esperam. Porque já tem muita gente que já não espera mais. Vive uma vida sem a expectativa de que ele vai voltar. Na verdade, muitos de nós já fomos intoxicados com um vírus que diz, olha, ele não vai voltar. E talvez ainda que você não assuma, que você não acredita que ele vai voltar, você vive uma vida condizente com esse discurso. Então essa noite eu quero usar desse pouco tempo que a gente tem para soprar e revivificar algo dentro de você que é penhor da nossa salvação. Que sem essa expectativa ardente do nosso coração, nós vamos tropeçar nas doutrinas de demônios como materialismo, como rixas e brigas entre nós, como a disputa de quem é mais ou menos espiritual. Nós vamos tropeçar em quem é mais abençoado ou menos abençoado, porque a volta de Jesus vai balizar todo mundo em dois grandes grupos. Aqueles que vão entrar com ele no paraíso e aqueles que vão estar para o lado de fora. Então, se todo mundo naquele grande dia, a Bíblia chama de grande e terrível dia do Senhor, por quê? Porque grande para quem espera, terrível para quem não espera. Naquele grande dia, para nós, amém? Naquele grande dia, todo mundo vai estar igual, diante do Cordeiro. E ele vai dizer para mim e para você, em nome de Jesus, seja bem-vindo, meu filho, eu estava te esperando. Seja bem-vindo. Estava aqui te aguardando, está pronto o seu lugar que eu construí para você. Está chegando esse dia. Talvez você não entenda muito isso, mas para que você possa entender algo aqui essa noite, eu quero começar dizendo para você que existem mais de 300 afirmações sobre a volta de Jesus, só no Novo Testamento. A volta de Jesus era uma realidade. A volta de Jesus era algo que as pessoas acreditavam. Para que você e eu possamos entender, eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse 21 diz, então eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com as quais ele viverá.
Eles serão seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará os seus olhos toda lágrima. Você pode dizer um amém? Não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dor, porque todas as coisas antigas já se passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está consumado, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Ao vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia! Você fica feliz por isso? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Talvez você está aqui hoje e fala assim: mas eu nem choro tanto. Se eu sentir dor, eu vou na Unimed, vou no hospital. Eu quero que você entenda o que eles estavam escrevendo ali. Naquela cultura, naquele momento, João escrevendo Apocalipse, ele estava martirizado, ele estava exilado na ilha de Patmos. Ele já tinha sofrido atrocidades no seu corpo. Ele viu amigos dele morrendo. Ele pagou um preço de sangue para estar ali em Patmos. Eu acredito, a Bíblia não fala isso, mas eu acredito, porque ele foi o único que morreu com morte natural, mas eu acredito que por muitas vezes ele pediu a Deus que tirasse a vida dele. Tamanho sofrimento que ele enfrentava, de tamanhas barbaridades que ele vinha acontecendo. Amigos dele morrendo apedrejado, amigo dele morrendo enforcado, amigo dele morrendo crucificado, a turma que ele andava, todo mundo morto, e só sobrou ele. E ele olha para o sofrimento e ele diz: olha, isso não me importa, porque vai chegar um dia que eu vou estar junto com o meu pai, e lá nada disso vai acontecer. Então essa é a minha esperança, que eu posso sofrer tudo que eu sofri aqui, porque vai chegar um dia, quando ele voltar, e ele vai voltar, tudo isso vai ter uma resposta. Então eu não estou preocupado com isso, porque eu serei ressuscitado juntamente com ele. Mas toda injustiça sofrerá o peso da punição daquele a quem cometeu. Então eu entrego a minha vida como uma oferta. Faz de mim o que o Senhor quiser, Deus. Talvez a gente olhe para esse texto e diga: o que é chorar? O que é sofrer? O que é ser perseguido? Muito pouco. Porque a gente é pouco, mas eu quero que você só pare um pouco e olhe para o Oriente Médio agora. Essa semana saiu notícias de cristãos sendo mortos lá no Oriente Médio. Tem alguns vídeos dos cristãos falando: nega esse Jesus e aceita o Islã, e eles dizendo não e tomando tapa na cara, jogado dentro de uma carroceria de caminhonete, sendo humilhados pelo poder do nome por causa do nome de Jesus. E muitos de nós aqui não nos despertamos como igreja para essa verdade. Nós olhamos e ficamos com compaixão daqueles homens. Não! Bem-aventurados aqueles que forem perseguidos pelo meu nome. Bem-aventurados serão, porque deles são o reino dos céus. Você acha que eles estão com medo de morrer? Não. Você acha que eles estão preocupados com a injustiça que estão sofrendo? Não. Estão preocupados naquele grande dia, diante daquele tribunal, o Cordeiro dizer para eles: pode entrar, você é bem-vindo no meu reino. Essa é a expectativa dele. Só que nós vivemos um evangelho no Ocidente, um evangelho onde a bênção de Deus é conquistar, aonde eu sou abençoado e Deus fala comigo e Deus me abençoa porque eu tenho um carro novo para andar, porque eu tenho uma casa para morar, porque o meu emprego é estável e eu estou progredindo. Como se a minha vida espiritual fosse refletida por aquilo que eu conquistei aqui, e não por aquilo que Deus tem preparado realmente para mim.
E eu falo que essa é a grande verdade de uma igreja intoxicada por uma verdade omitida, que é a volta de Jesus. Porque se nós tivéssemos a consciência e a expectativa sobre a verdadeira volta de Jesus, muitas das coisas que nós estamos vivendo e falando hoje, já teria sido mudado. Porque a plena expectativa que Jesus está voltando, tira de mim o senso de urgência que esse mundo embute dentro de mim. Tira de mim as doces vaidades pelas quais eu corro atrás. Porque se Ele está voltando, cabe a mim me preparar para a volta dEle. Mateus capítulo 24, verso 1 diz: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e dos fins dos tempos. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém se engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremoto em vários lugares, e tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, a quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhe disser: veja, aqui está o Cristo, ou aí está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para que, se possível, enganem até os eleitos. Vejam eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser: ali está ele no deserto, não saiam. Ou ali está dentro de casa, não acreditem, porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra para o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O próprio Jesus disse: olha, eu vou voltar e quando eu estiver voltando vai ter sinais. Sinais. A primeira coisa que ele diz: olha, pessoas vão estar dizendo que eles são os Cristos. Não acredite nessas pessoas. Muitos homens na história disseram que eles eram Cristo. Para que você tenha ideia, só hoje, no dia de hoje, nós temos um sul-africano chamado Moisés. Ele se diz ser o Cristo. Na nossa geração, ele é um sul-africano dizendo que é o Cristo. Tem um outro chamado Sergei Torop. Ele é chamado o Cristo da Sibéria. Ele tem uma denominação no qual eles adoram ele como Cristo. E existe um outro homem também chamado Álvaro Tais. Ele é de Brasília. A gente conhece ele é chamado, já foi no programa de televisão chamado O Henri Cristo. Já ouviu falar dele? Ele é adorado como Cristo por algumas pessoas. Pessoas dizendo ser o Cristo. Parece brincadeira, mas é cumprimento de profecia. Ele diz: haverá guerras e rumores de guerras. Nós estamos vivendo o fim, ou aparentemente o fim da guerra do Hamas contra Israel. Agora, poucos dias atrás, estamos falando sobre isso. O fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. Fora as grandes guerras que já tivemos, as duas grandes guerras, estamos tendo guerras hoje.
Para que você saiba, está acontecendo nesse momento guerra civil em Mali, no Iêmen, na Síria e em Mianmar. Conflitos que no Sudão, na África, está causando o maior deslocamento de massa de pessoas do mundo, da história. As pessoas estão fugindo. Se você acha que o que está acontecendo na Venezuela é impactante, o que está acontecendo no Sudão por causa da guerra é pior do que o que está acontecendo na Venezuela. Só pesquisar. Em Lucas capítulo 21, no verso 11 e no verso 12, Jesus ainda acrescenta que haverá fome. Só no Brasil, em 2024, ano passado, só no Brasil, 8,4 milhões de pessoas estiveram em situação de fome. No mundo, em 2023, aonde foi fechado, 733 milhões de pessoas estavam passando fome. Epidemias? Não precisa falar de epidemias. Só que em 2025 já estamos vivendo uma epidemia de dengue no Brasil. Mas se a gente puxar 2 anos atrás, nós vivemos uma pandemia do Covid. Fora as grandes pandemias que vivemos no passado. Lucas capítulo 21, ele diz que vai acontecer sinais no céu. Depois, quando você chegar na sua casa, eu quero que você pesquise 2 datas para mim. 19 de maio de 1780. A história diz que nesse dia, 19 de maio de 1780, ficou conhecido como a noite do sol escuro. O dia escureceu. O sol se apagou. E relatos dizem que durante isso de dia, quando a noite chegou, no horário da noite, a lua começou a ficar vermelha. Tem relatos históricos, 19 de maio de 1780. E depois você vai pesquisar dia 13 de novembro de 1833. Uma chuva de meteoros caiu no planeta Terra. Só pesquisar. Jesus disse, vai ter sinais. E todos os sinais da volta dele já aconteceram. Ele diz, e o evangelho será pregado em todo o mundo. Sabe qual é o lugar mais inacessível do mundo para o evangelho hoje? Coreia do Norte. É o lugar mais inacessível para o evangelho. Sabe o que os sul-coreanos estão fazendo? E missionários sul-coreanos estão fazendo? Eles estão pegando a Bíblia, cortando páginas da Bíblia, enrolando em balões. Para que os balões voem para o lado da Coreia do Norte. E quando eles estourem, as pessoas possam ler Bíblia. Há relatos na China comunista, um lugar altamente que resiste o evangelho, de um avivamento em reuniões subterrâneas, onde existem cultos de 3, 4, 5, 6 horas. O evangelho está sendo pregado, as coisas estão acontecendo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Jesus está voltando. Jesus está voltando. E talvez você diga para mim, pastor, mas eu escuto isso desde que eu era criança. Por que não aconteceu? Pedro diz, porque ele está sendo paciente com a gente. Ele está sendo só paciente. Pedro diz, vocês poderiam apressar essa volta, mas ele diz, eu estou sendo paciente. Segura a onda, mas eu estou chegando. Eu queria que você abrisse comigo agora em Apocalipse, capítulo 22. Esse é o último relato dele sobre a volta dele. Ele dizendo sobre a volta dele. Se você tiver um lenço, está na hora de você pegar. O Jesus que nós esperamos, falando sobre o retorno dele. Apocalipse, capítulo 22, no verso 7. Eis que venho em breve. E feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro, adore a Deus. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça.
continue o imundo na imundície, continue o justo na justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. Aleluia. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouvir, diga: vem. E quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba da água da vida. Declara a todos os que ouvem essas palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. E se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a parte da árvore da vida e na cidade santa que estão descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos e amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Por que ele vai voltar, pastor? Porque ele vai voltar porque ele disse que vai voltar. Ele vai voltar porque ele conhece as nossas dores, os nossos sofrimentos. Ele conhece aquilo que a gente está passando agora. Ele conhece as suas dores, ele conhece os seus traumas, ele conhece as suas aflições, ele conhece tudo. E ainda que ele amenize, a Bíblia diz que no mundo teríamos aflições. Mas a gente tem que ter bom ânimo. Bom ânimo por quê? Porque vai ter um dia que tudo isso que você está sofrendo agora não vai te alcançar mais. Porque você vai estar com ele. A Bíblia diz que não haverá mais sol, porque o próprio Deus será o sol da nossa justiça. Haverá um rio. A Bíblia diz que as ruas serão de ouro. Aquilo que você está lutando para conquistar aqui, lá você vai pisar em cima com a planta do seu pé. Nada aqui se compara com o que vai acontecer lá. Nada. E a minha pergunta é: por que nós estamos tanto com os pés aqui e o coração longe de lá? Por que a nossa vida é levada com tanto afinco a essa vida e nós nos esquecemos que existe uma vida a ser vivida na eternidade? Por que a igreja acreditou que a bênção de Deus era as bênçãos conquistadas aqui, sendo que a maior bênção é viver do lado do nosso Pai Celestial? Sabe, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa que talvez possa te ofender. Deus não vai resolver todos os seus problemas. Deus não vai curar todas as suas dores. Deus não vai aliviar todo o seu sofrimento. Porque aqui não é o lugar disso. Talvez alguns de vocês e alguns de nós viveremos com espinhos na carne, como Paulo disse que tinha. Fala para a pessoa que está do seu lado: seja feliz com seus espinhos. Mas saiba que um dia você vai ser sarado disso. Um dia isso vai acabar. Agora, viver uma vida pensando: Deus, eu já estou ficando velho e nada está acontecendo. Deus, o tempo está passando e nada está acontecendo na minha vida. Deus, eu já tentei tantas vezes e parece que nada acontece. Deus está dizendo: ô filho, você não entendeu. Seu lugar não é nessa terra. Eu te mandei por um projeto que eu tinha para você. O seu lugar é aqui comigo e você vai voltar para viver tudo isso. Enquanto os nossos olhos estiverem aqui, enquanto a nossa força, o nosso foco estiver aqui, nós não vamos conseguir desfrutar da eternidade que Ele tem preparado para a gente. Sabe, um dia, Ele vai voltar fisicamente para todos nós. Mas até lá, Ele pode voltar todos os dias para você, se você quiser. A presença dele está com você. Sabe qual é a promessa? Eu não vos deixarei órfãos.
Eu estarei sempre com vocês. Mateus capítulo 28, verso 30. Eu estarei sempre com vocês, até a consumação dos tempos. Talvez Jesus pode voltar para você hoje. Para o seu coração, para a sua vida, para o centro da sua alma. E talvez você diga, pastor, mas é porque está doendo. E eu vou dizer para você, deixa continuar a doer, mas coloca Jesus aí. E mesmo que essa dor não vá embora, fica tranquilo, porque um dia ela vai embora, mesmo que não seja nessa vida. Mas se você tirar o foco da sua vida, dessa vida, e colocar lá, vai ficar leve para você carregar isso. A volta de Jesus é mais real do que o ar que nós estamos respirando, irmão. A volta de Jesus é mais real do que todas as coisas. E talvez nós estamos vivendo uma vida passivos diante dessa verdade. Agora, como que esses homens que escreveram essa palavra viviam? Abre comigo, primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para um encontro com o Senhor nos ares, e assim entraremos com Ele com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com esta palavra. Talvez você não percebeu, mas o verbo está conjugado na primeira pessoa do plural. Paulo não está dizendo vocês, ele está dizendo nós. Nós, no ressoar da trombeta, nós subiremos com Ele. Sabe qual era a expectativa? Sabe quantos anos depois de Jesus ascender aos céus, Paulo escreveu a carta a Tessalonicenses? 20 anos. O texto que nós lemos da segunda carta de Pedro, 30 anos depois, Pedro estava dizendo, nós vamos apressar a volta dele. Paulo, 20 anos depois, já estava crente, ele estava convicto que ele ia subir aos céus com Jesus. Passou 2000 anos, ainda não aconteceu. Mas Paulo, com 20, estava dizendo, eu quero subir, porque ele está voltando. Sabe o que isso me mostra? Que desde quando eles entenderam que Jesus vai voltar, eles vivem uma vida esperando isso acontecer. Eles estavam esperando isso acontecer a qualquer minuto. A qualquer tempo vai acontecer. A qualquer momento vai acontecer. Como um relâmpago vai acontecer. E muitas vezes nós vivemos uma vida que não está esperando por Ele. Como que alguém espera por essa volta? Talvez essa seja a pergunta. E eu quero que você abra no último texto. Nós vamos ler essa noite, Mateus capítulo 25. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo e vasilhas juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima! Saiam para encontrá-lo. Então as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem nem o dia e nem a hora. A receita de Jesus para esperar Jesus voltar é óleo. Óleo. A receita de Jesus, como esperar a volta de Jesus? Óleo. Óleo. Parece brincadeira, né? Óleo. Se você preparar óleo, se tiver óleo, você vai estar pronto para quando eu voltar. Sabe quem a Bíblia chama de ser um óleo? Sabe qual é um dos símbolos do óleo?
O Espírito Santo. O Espírito Santo. O que Jesus estava tentando dizer para essa geração é: se vocês caminharem com o Espírito Santo, vocês vão estar prontos, preparados para o dia que eu vou voltar. Se vocês acharem que o Espírito Santo não é importante, levarem uma vida como o Espírito Santo é alguém a ser sentido, em algum momento isso vai acabar. Esse óleo vai acabar. Se você acha que o Espírito Santo é aquele choro que você sente quando está num domingo à noite, ou quando alguém fala algo para você que te comove, então no momento certo vai te faltar isso. Mas se você tiver uma comunhão com o Espírito Santo, e as suas vasilhas estiverem cheias de óleo, se o seu compartimento secreto estiver cheio de mim, quando eu voltar, você vai entrar comigo para o lugar onde eu tenho preparado para você. Sabe, irmãos, Jesus é completo em si mesmo, então ele vai para o Pai preparar moradas. Ele disse isso: eu vou para o Pai preparar moradas, mas eu vou mandar outro Consolador. Ele diz: eu era o Consolador até o Espírito Santo chegar, mas quando o Espírito Santo chegar, ele será o outro Consolador, e esse Consolador guiarão vocês a toda a verdade. E é Ele que vai construir na nossa vida uma expectativa e uma preparação para o verdadeiro retorno e para a verdadeira glória que Deus tem reservado para nós, os justos. Amém? Por quem espera que Ele volte, por quem acredita que Ele volte, por quem está vivendo uma vida entregue para que Ele volte. Como cantamos nas igrejas hoje: por Ele que eu estou gastando a minha vida. É por Ele que nós estamos gastando a nossa vida. E você pode dizer: não, pastor, não estou gastando a minha vida por Jesus, porque eu estou gastando a minha vida para construir riquezas nesse mundo. Eu digo: parabéns. Você está comprando óleo, porque pode ser que no momento certo vai te faltar. E esse óleo você não compra. Apocalipse capítulo 3, Jesus diz para a igreja: comprai de mim colírio para os olhos, vestes brancas para se vestirem e ouro refinado pelo fogo. Ele está dizendo: tem coisas que você só pode comprar, adquirir, buscar em mim e não nesse mundo. E talvez aqui nós vivemos uma vida onde nós estamos focados em suprir as nossas necessidades, aquilo que nós buscamos. E está tudo certo. Fala para quem está do seu lado: você tem que trabalhar mesmo, irmão. E muito. E glória a Deus, porque o trabalho que você tem é a bênção de Deus, é a ferramenta que Deus usa para te abençoar. Tem que trabalhar mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa: o foco da sua vida não é o trabalho. Pastor, mas eu trabalho tanto, que bom, glória a Deus. Mas o foco da sua vida não é o seu trabalho. O foco da sua vida é esperar ardentemente, construindo óleo dentro de você, consumindo óleo dentro de você. Sabe o que é uma lamparina? Uma lamparina é um compartimento, acho que todo mundo aqui já deve ter visto um compartimento que você coloca óleo, coloca um pavio. E ali você acende o pavio, e o pavio ele vai queimando, mas ele não se consome. Por quê? Porque o pavio ele é encharcado no óleo, e aí ele vai puxando o óleo. Ele vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando. Enquanto tiver óleo ali, ele vai ficar aceso. E Jesus está dizendo: vocês precisam ser essas lamparinas, cheias de óleo, mas com fogo aceso dentro de vocês. Porque o fogo vai brilhar para que o mundo veja. Jesus disse que nós seríamos o sal dessa terra, a luz desse mundo. Mas precisávamos ter óleo dentro da gente. Porque quando a lamparina acaba o óleo, o pavio, ele queima. Além de queimar e não acender de novo, fede. Ele fede, um pedaço de pano fede. Então Jesus disse: olha, se você tiver óleo no momento certo, se você tiver estoque desse óleo, se o Espírito Santo estiver com você e você tiver uma caminhada com Ele, esse grande e terrível dia não vai ser terrível para você. Mas para quem não caminha com o Espírito Santo, como vai viver com o Espírito Santo na eternidade? Se nós não vivemos o Jesus aqui que está disponível para nós hoje,
como nós queremos viver esse Jesus na eternidade. É impossível. Então a minha pergunta para você é se você está levando uma vida aqui hoje, até aqui, até a sua jornada, pensa na sua jornada inteira, até aqui, até sentado nessa cadeira, você tem levado uma vida que espera pela volta de Jesus? Porque talvez você está assim, ai pastor, botando medo em mim, acho que amanhã eu nem vou trabalhar tanto, acho que eu vou orar mais. Não, irmão, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que essa volta de Jesus tinha que gerar alegria dentro de você. O texto diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E Jesus está dizendo, eu estou voltando, sem demora, calma campeão, que eu estou chegando. E isso deveria gerar em nós uma alegria, por quê? Porque nós não somos daqui. O apóstolo Hermínio, ele diz que o céu não é o nosso destino, é a nossa origem, nós não somos daqui. Nós não vamos para o céu, nós vamos voltar para o céu. Porque lá é o nosso lugar. Foi lá de onde nós saímos e para lá onde nós vamos voltar. E se nós não estivermos vivendo uma vida digna desse lugar, todo o projeto se perdeu. Porque a gente está achando que a nossa vida é construída pelos castelos de areia que a gente tem aqui. Mas eu quero, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa desconstruir isso no seu coração agora. E acender dentro de você agora uma luz dentro de você. Isaías capítulo 42, no verso 3, uma passagem messiânica, Isaías profetizando sobre o Messias, ele diz que o Messias seria aquele que não quebra a cana que esmagada e nem apaga a torcida que fumega. Ele está falando do pavio, ele não apaga isso, pelo contrário, ele coloca mais óleo para que ela continue iluminando. Isso significa que se você está aqui hoje e você olha para dentro de você e não tem óleo dentro de você, e talvez você está vivendo a sua vida achando que Jesus está demorando, o Espírito Santo pode te encher aqui hoje de uma expectativa sobrenatural, para que você viva uma vida plena e digna daquele que espera pela volta de Jesus. É Ele que vai te conduzir para isso, não sou eu. Mas o Espírito Santo vai te conduzir para isso. Ele vai olhar para a sua vida e vai dizer, ô filho, acorda, não é isso. Não é isso que eu tenho para você. Sabe aquela briga que a gente tem por causa de coisa pequena? Sabe aquelas coisas, aquelas rixas que a gente tem por coisas pequenas? Sabe aqueles pensamentos que geram ansiedade na gente? Ai, mas eu ainda não vivi isso, eu não conquistei isso. Sabe essas coisas que inundam, encharcam o nosso coração por causa da internet? Sabe aquele espírito de comparação que nós temos com as pessoas? Quando nós esperamos a volta de Jesus, a gente não olha para outra coisa que não seja para Ele. E todas essas coisas começam a morrer dentro de nós. Porque tudo isso aqui é passageiro, mas a volta de Jesus é real. Eu quero te convidar aqui essa noite, para que em nome de Jesus, nós possamos ser uma resposta. E sermos, como Pedro diz, pessoas que apressam a volta de Jesus. E talvez você está aqui hoje, você nunca nem chegou a pensar nisso. Talvez você já viveu na sua vida na igreja até hoje. Falou, pastor, eu já vivi minha vida toda, tem 20 anos que eu estou aqui dentro, e eu nunca consegui prestar atenção que a volta de Jesus não era uma punição para mim, mas era a minha salvação pela qual eu estou esperando uma vida inteira. E talvez isso gere em você uma alegria, a alegria da sua salvação, que talvez você não está experimentando hoje, mas eu quero te dar certeza, que no grande dia, vai haver alegria dentro de você. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé para que a gente possa orar.